O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a fé nos trouxe hoje aqui à Basílica Santuário. A fé nos trouxe para celebrarmos a Eucaristia. A fé nos trouxe para nós rezarmos pelos nossos entes queridos que já partiram. A fé nos trouxe para ouvirmos a palavra de Deus. A fé nos trouxe para adorar o Senhor. A fé nos trouxe para amar nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima. É a fé que, portanto, nos reuniu nesta noite. E nós temos a possibilidade de que esta fé se robusteça, se fortaleça, a fim de que possamos dar continuidade à nossa vida, realizar a nossa missão, enfim, que possamos prosseguir a nossa caminhada. Até a celebração de hoje dos fiéis defuntos, tantos de nós se lembrou de pessoas que já partiram, tantos de nós fomos ao cemitério, e nos faz então lembrar esta caminhada que todos nós estamos realizando. E temos que fazer direito, fazer bem. A fé nos capacita a isto. Meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho hoje nos faz uma revelação que nós talvez já saibamos, mas que é importante frisar. Porque nós precisamos ter muito claro na nossa cabecinha esta revelação divina. Por 3 vezes no Evangelho, Jesus fala de uma vontade do Pai. Por 3 vezes, esta é a vontade do Pai. A que vontade Jesus se refere? A ressurreição. Jesus diz que a ressurreição está no plano de Deus, no projeto de Deus. A ressurreição não é algo que o homem inventou ou criou, mas ela está no plano de Deus. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nem perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas os ressuscite no último dia. Portanto, a ressurreição está na vontade do Pai. Diríamos, é um querer positivo, não é uma, quem sabe, possibilidade,
Deus quer a nossa ressurreição. Providenciou para nós a ressurreição. E uma terceira vez, Jesus reafirma: pois esta é a vontade do meu Pai que está no céu, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós utilizamos de um modo equivocado a expressão destino. E dizemos, era o destino. Usamos expressões tipo estava escrito. Até usamos palavras pagãs. Era assim, Esse vocabulário não é cristão. Esse modo de pensar não vem de Deus. Porque nós temos apenas um destino. O Pai pensou para nós apenas um destino: a vida eterna. E isto passa pela ressurreição. Portanto, nós fomos criados para durar para sempre. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos criados para sempre. O apóstolo São Paulo diz: nós somos cidadãos do céu. Que expressões maravilhosas. É claro que existe nisso tudo uma construção, algo que é feito através de passos. Nós somos colocados neste mundo pela vontade do Pai. Ele nos dá consciência e liberdade, isso nos faz diferente de todos os outros seres. E é dentro então desta liberdade e desta consciência que nós vamos construindo, que nós vamos como que fazendo a nossa caminhada, que terá como culminância então a vida definitiva. E de certa maneira, nós já vivendo o cotidiano, já vivendo o dia a dia, nós já estamos de alguma forma, pois, construindo esta eternidade. Tem uma crônica interessante da grande escritora brasileira Clarice Lispector, húngara brasileira, que se chama Prece por um Padre que não acredita, em que ela diz exatamente que o padre volte a acreditar no amor, porque amar já é viver a eternidade. Quem ama não morre, diz ela, quase parafraseando São João. Que volte a crer, porque quem ama não morre, porque amar já é viver, participar da eternidade. De modo que então, meus irmãos e irmãs, a nossa vivência do cotidiano, ela já está na trajetória da eternidade, ela já se projeta, ela já se prolonga. A vida eterna será uma culminância, uma plenitude. Isso é muito importante porque nos ajuda a entender com iluminação a nossa vida, as nossas coisas, os afazeres, os compromissos, as responsabilidades. Nos ajuda a entender os sofrimentos e as alegrias de que são permeadas, de que são feitas nossa vida. Ninguém vive neste mundo só com tristeza, tampouco só com alegria. Não tem como. Mas a nossa vida já é conduzida nesta dimensão, pois, da eternidade. E é por isso que a salvação, preste atenção, a salvação não é uma coisa que vai acontecer um dia, mas ela já é algo que acontece hoje. Hoje nós já somos salvos, hoje nós já somos redimidos, hoje nós já somos passados a limpos no amor, na misericórdia do Pai.
E isto vai se fazendo gradativamente, à medida em que também nós vamos permitindo, em que nós vamos nos entregando. E isso só pode ser feito pela fé, pelo amor, pela esperança. Esperança que se renova em nós e nos possibilita ir fazendo acontecer esta obra de salvação que já hoje me alcança. E no fim dos tempos será a festa geral, será a comemoração definitiva. Mas já hoje eu preciso, já hoje eu quero, já hoje eu posso ser salvo, ou começado a ser salvado. Assim, meus irmãos e irmãs, a palavra nos revela, pois, esta vontade de Deus que já vai acontecendo ao longo da nossa peregrinação terrena. Portanto, a pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição será, então, a definitividade, será a plenitude, será a culminância desta história de salvação que Deus já vem fazendo desde muito tempo, passando por nós, levando, pois, à plenitude. E o que nós estamos comemorando hoje? Os irmãos e irmãs, parentes, amigos, conhecidos, benfeitores, que já experimentam isso na glória do céu, que já, portanto, peregrinaram, que já concluíram a sua missão, que já foram ou que estão sendo purificados. Por isso nós rezamos a Deus conforme as intenções da Santa Missa, e é sempre bom mandarmos rezar a missa pelos nossos parentes, e é sempre bom rezar pelos nossos ancestrais, porque vamos que tenha alguma pendência, não é isto? De modo que nós então podemos pedir, invocar de Deus a sua misericórdia, especialmente oferecendo o santo sacrifício da missa, para que haja redenção conforme a vontade de Deus para os nossos familiares e amigos. E que, quando chegar a nossa vez, também tenhamos pessoas com fé, que possam interceder, desejar, mandar rezar a missa também pela nossa purificação. A isto tudo, meus irmãos e irmãs, na nossa fé cristã, nós chamamos de comunhão dos santos. Nós dizemos no credo lá por finzinho já, né? Creio na ressurreição, na comunhão dos santos, na ressurreição. A comunhão dos santos não é o santo receber a hóstia. Significa a intercomunicação que existe entre nós e os santos do céu, entre os santos do céu e nós. A comunicação que existe entre nós e os nossos irmãos que estão se purificando, e entre eles e nós. A comunicação que existe entre os santos do céu e os irmãos que estão se purificando, e entre os que estão se purificando e os santos do céu. É como se fossem vasos comunicantes, ou seja, aqueles buracos que tem, entre uma cisterna e a outra, em que vai havendo a comunicação, pois, da água, por exemplo. Esta é uma comparação para nós entendermos que na igreja existe esta intercomunicação entre nós que estamos caminhando, que compomos a igreja militante, a igreja peregrina, entre os irmãos que estão no purgatório, que se chama a igreja em purificação, ou a igreja purgativa, e a igreja da glória, dos santos, dos anjos, lá onde já estão Jesus ressuscitado, Nossa Senhora, São João Batista, São José, São Miguel Arcanjo, todos os santos e santas de Deus. Esta é a igreja gloriosa. Na verdade,
estas três dimensões da Igreja formam uma única, que é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, da qual, meus irmãos e irmãs, nós, sem merecimento algum, fazemos parte. Quero agora oferecer a todos um instante de silêncio, para que alguma mensagem possa ficar no nosso coração.